A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos, que mais uma terça-feira estão aí se reunindo para podermos, amados, poder ouvir a palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais, sermos instruídos e podermos também, ofertarmos esse tempo tão precioso de aprendizado que tem feito toda uma diferença na nossa vida espiritual. Tanto faz diferença, na minha vida, que eu me preparo para poder ensinar os amados irmãos, como também aos amados irmãos, que estão recebendo aí as instruções em conformidade à palavra de Deus. E fica sempre aqui o aviso do pastor para cada um de vocês. Dedica o tempo, amado, para o aprendizado, dedica o tempo para poder estudar a palavra de Deus, entender aquilo que a palavra te diz, e aí você vai conseguindo, tirar as suas dúvidas e vai crescendo cada vez mais no conhecimento, na sabedoria do Senhor. Porque nós servimos um Deus que é inesgotável no seu conhecimento, na sua sabedoria, um Deus criador, formador de todas as coisas e que não há limites, amados, para o Senhor. Então, quando nós pensamos que nós sabemos algo, o Senhor sempre tem coisas novas, E o prazer de Deus é sempre manifestar coisas novas nas nossas vidas. Por isso que é importante, amado, nós estarmos lendo a palavra de Deus. Nós estamos nesse propósito de leitura da palavra, num ano, em todo ano, nós já estamos aí nos livros de Salmos. Então eu peço a cada um de vocês que propuseram isso no coração, não deixe, amado, de cumprir. São 15 minutinhos por dia que você vai ler 4 capítulos da Bíblia, e quando você chegar no fim do ano, você conseguiu concluir toda a leitura bíblica na sua vida. Olha que privilégio, olha que maravilha. E de uma maneira assim, suave e tranquila, amado, para nós podermos ler. Então você que está nos assistindo, que faz parte desse grupo de leitura, honre o seu compromisso, procure ler, procure acompanhar aí os dias certinhos para que você esteja atualizado. Quando chegar o fim do ano, estaremos aí comemorando o fechamento de um ano de leitura da Bíblia, para a honra e glória do nome do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento. E nessa noite, amado, nós vamos falar sobre o ministério de pastor. Nós falamos no início da revistinha sobre os ministérios, os dons espirituais, e entramos agora nos dons ministeriais. Falamos sobre profeta, falamos sobre o apóstolo, profeta, evangelista, e agora nós vamos falar sobre o quarto ministério, que é o ministério de pastor. Então que você possa estar atento a tudo aquilo que nós vamos comentar nessa noite, para que você se localize, com relação à pessoa do seu pastor, daquele que é chamado para cuidar do rebanho de Deus, para aquele que é chamado para poder entregar a sua vida ao ministério e servir ao Senhor com excelência, amando principalmente as ovelhas ao qual o Senhor, olha, preste atenção, ao qual o Senhor, resgatou desse mundo de pecado e através do Espírito Santo conduz para dentro da igreja. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, que é cuidar da vida de cada um de vocês. Então que Deus possa falar muito ao seu coração, assim como falou ao meu coração nessa aula em especial. E eu peço que você esteja atento, Fique preparado aí para ouvir aquilo que vai ser comentado na aula de hoje, amém? Feche seus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, Pai, nós entramos em Tua presença neste momento e queremos já, Pai, consagrar esse tempo tão precioso e valioso para as nossas vidas, Pai, ao qual nós nos colocamos à disposição para aprendermos. Aprendermos, Pai, porque nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer a verdade da Tua palavra, sermos instruídos, Pai, em conformidade àquilo que a Tua palavra nos ensina. Pai, eu peço nesse momento e te agradeço pela vida de cada um desses meus irmãos, que a cada terça-feira, Pai, estão aí assistindo essas transmissões e dedicando esse tempo, consagrando esse tempo tão valioso de aprendizado da Tua palavra. Eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, que fala aos nossos corações, que nos direciona, que nos instrui, Pai, esteja cada vez mais colocando o desejo ardente no coração dos Teus filhos para aprenderem da Tua palavra. Porque, Senhor, nós nos reunimos aos domingos para termos um culto e depois temos uma semana inteira pela frente. Por isso precisamos conhecer a Tua palavra. E esse momento, Senhor Deus, é um momento tanto que especial, ao qual nós paramos para ouvirmos aquilo que a Tua palavra diz. Fala ao coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Tira todas as dúvidas, para que eles possam crescer no conhecimento e na sabedoria do Senhor. E em tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou escrito para a transformação e mudança das nossas vidas. Por isso, Pai, eu oro e agradeço. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, amados? Eu queria só, antes de entrar aqui na aula, fazer uma colocação aqui para vocês. Vocês prestaram bem atenção, porque nós falamos sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são os dons que são dados à igreja, né? às ovelhas do Senhor, para edificação do corpo de Cristo. E agora nós entramos nessa fase de falar sobre os dons ministeriais, que são os dons, os pilares, né, de sustentação do corpo de Cristo, a igreja, para que a igreja vá se edificando cada vez mais. Então, é importante nós sabermos entender, né, essa sequência que nós estamos aprendendo. Falamos sobre apóstolo, primeiro, dom ministerial apóstolo, falamos sobre o profeta, falamos sobre o evangelista e agora nós estamos falando sobre o ministério pastoral. Então, a lição de hoje, ela trata justamente sobre o ministério de pastor. Texto áureo hoje. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10:11, Jesus Cristo, ele declara isso, né? Ele faz essa afirmação que ele é o bom pastor e que ele daria vida pelas suas ovelhas, assim como ele o fez na cruz do Calvário. E nós, como pastores, nós temos um sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual um dia nós prestaremos conta de todas essas ovelhas ao qual o Senhor confiou em nossas mãos, para que nós possamos levá-las às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Isso quer dizer, ao conhecimento, às experiências com o Senhor, a uma vida espiritual correta, digna, né, mediante aquilo que a palavra nos ensina, amado. E olha a responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Nós temos que cuidar, porque não fomos nós que alcançamos essas vidas, mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e através do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que as ovelhas elas são inseridas no corpo de Cristo. Não é pela nossa vontade, não é porque nós queremos, mas é porque o Senhor nos escolhe, nos chama e nos traz para fazermos parte de uma família. É como eu sempre digo, mas não existe, né, pastor sem ovelha e ovelha sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela está enfadada a ser atacada pelo lobo. E Jesus Cristo nos disse isso nos evangelhos, que nos últimos tempos se levantariam homens presunçosos, gananciosos, amantes de si mesmos, soberbos, que teriam, né, que estariam lobo, né, vestido em pele de ovelha. Então nós precisamos entender tudo isso para tomarmos cuidado, amado, porque o maior bem que a igreja tem são as vidas ao qual Jesus Cristo conquistou naquela cruz do Calvário. Esse é um patrimônio inestimável para as nossas vidas, ao qual nós, como líderes, temos que tomar cuidado, zelar por essas vidas, dar a elas alimento, verdadeiro alimento, um alimento que sustenta, que fortalece e que traz crescimento, não é? Para que a gente veja a igreja do Senhor sendo edificada no poder da palavra de Deus. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler João 10, do 11 ao 14, nós vamos ler Tito, do 7 ao 11, e depois 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Então, João 10, do 11 ao 14, a palavra nos diz assim: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito, né, nós vamos ler agora Tito, do 7 ao 11. Porque convém que o bispo, né, aqui no caso o pastor, seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Despenseiro, amado, é aquele que cuida da despensa, aquele que cuida do mantimento, né, aquele que cuida de não deixar faltar alimento ali na casa de Deus. Seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, presta atenção, não iracundo, quer dizer, não irado, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Então aqui, amado, né, essa carta de Paulo a Tito, aqui, ó, de Tito, ela nos mostra a qualificação, amado, do ministro do Senhor. Presta bem atenção no que diz aqui, olha, mas dado a hospitalidade, tem que ser acolhedor, amado, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Versículo 9, retendo firme a fiel palavra
que é conforme à doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, né, esse admoestar é orientar, né, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, isso aqui é um perfil da vida do pastor. O pastor tem que ter convicção, amado, principalmente do chamado que está sobre a sua vida. E nós vamos falar sobre essa questão de ter chamado ou simplesmente desejar, né, ser pastor. Então, a revistinha vai tratar sobre isso. Então, aqui, Tito já escreve, né? Essa carta aqui já está sendo escrita e dizendo, né, que o perfil que tem que ter um líder da igreja. Versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, acho que não preciso falar muita coisa aqui para vocês hoje, né? É bem claro, isso aqui é importante que vocês leiam isso e conheçam isso, né? E saibam colocar na balança, porque hoje, amado, mediante a todas as coisas que estão sendo infiltradas dentro da igreja, do convívio da igreja, principalmente na vida das ovelhas do Senhor, todos os pastores são colocados no mesmo patamar, e há um erro nisso. Não é um erro, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar, não é? Não podemos generalizar todas as coisas e igualar todo mundo, porque nem todo mundo age da mesma maneira, amado. Então é bom entender isso aqui, o que essa carta está dizendo aqui. Olha o versículo 11, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Olha só, amados, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha, glória a Deus. Aleluia, que promessa maravilhosa para as nossas vidas, né, amado? E aqui, amado, eu estou dizendo para vocês, isso aqui é o perfil da ação e da atuação do pastor. Mas para que o pastor, amado, ele possa caminhar, para que ele possa se enquadrar em tudo isso, lógico, isso tem que partir dele, para as ovelhas contribuem muito para que isso aconteça. Porque se nós aceitarmos qualquer coisa, se nós aceitarmos qualquer maneira de tratativa, amados, aqui, olha, olha o que Pedro diz aqui, olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. E aqui entra uma coisa que eu quero falar bem claro com vocês, que eu tenho isso no meu coração, claro e aberto. Existe uma grande diferença, amado, nos nossos dias, da pessoa que tem o chamado. Eu quero que você entenda bem isso. O que é um chamado? Chamado é aquilo que vem sobre as nossas vidas da parte de Deus, nos separando para podermos realizar a obra de Deus. Não é algo proposital da minha vida. Eu quero ser, como eu quero me tornar um profissional. Não é, por exemplo, se você resolve fazer medicina, você vai se tornar um médico, você vai estudar para se tornar um médico, tá? Agora, o chamado pastoral, amado, ele tem que estar em primeiro lugar. A pessoa precisa ter conhecimento e certeza que Deus está separando para realizar o ministério. Porque senão, amado, a pessoa vai se envolver com os ensinamentos que nós estamos tendo nos dias de hoje, vai ser influenciada por esses treinamentos que são dados e se acha capacitada a cuidar do rebanho de Deus. E aí começa a trazer os problemas, começa a trazer as divergências, começa a colocar metodologias no meio da igreja que fogem totalmente da palavra do Senhor. Então eu quero deixar bem claro isso aqui para você. Não é? Olhe bem a questão do chamado na vida daquele que é pastor. Tá? Pastor não se forma, pastor é chamado. Nós nos formamos depois, quando nos inserimos a um seminário para aprendermos mais, para desvendarmos mistérios da palavra de Deus, para crescimento, mas em primeiro lugar tem que haver um chamado da parte do Senhor para que nós possamos realizar esse ministério nas nossas vidas. Introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Eu vou até dizer aqui para você, mas muito gratificante, amado. Não é fácil, tá? Mas não tem bem maior na minha vida do que poder cuidar da igreja do Senhor.
poder cuidar das ovelhas de Cristo. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho. Visita a enfermos, questão relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério, né? Então, a introdução aqui já fala muitas coisas com relação ao ministério que está sobre as nossas vidas. Item 1. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade, despojamento de sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus para com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão pelo pecado. Ele é Deus. Então, amados, vocês sabem muito bem que o pastor de vocês sempre diz que a igreja não tem que ser pastorcêntrica, a igreja tem que ser cristocêntrica, porque o maior exemplo de pastor é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós devemos nos espelhar no seu ministério, nos seus ensinos, para podermos passar à igreja aquilo que o Senhor determina através das nossas vidas. Então, é um erro, né, ficarmos colocando pessoas em pedestais. É um erro, porque a igreja, ela tem dono, e o dono da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do Espírito Santo alcança as vidas para levá-las à presença de Deus Pai. Você vê como que é sério isso? Então nós temos que entender isso, não é? E vocês que estão me ouvindo, vocês que são ovelhas, não é? Vocês têm que valorizar a posição no qual o Senhor colocou cada um de vocês. Vocês fazem parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo, ao qual um dia todos nós estaremos reunidos e não haverá placa de igreja. Não haverá placa de igreja. Todos salvos estarão reunidos para a honra e glória do nome do Senhor. E assim Jesus Cristo verá, né, o fruto do seu penoso trabalho. Que maravilha, né, amado? Mas enquanto estamos aqui, temos a responsabilidade de cuidar e zelar pelo rebanho de Jesus Cristo. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem, presta atenção, a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Olha que coisa linda, que promessa, que bênção, né, amados? Saber que através do ensino, através das orações, através do ensino verdadeiro, do alimento verdadeiro que é a palavra, Jesus Cristo ele vai relacionando-se com cada um dentro da igreja, porque ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Então, quando nós realmente conhecemos quem é Jesus, o que fez Jesus, o ministério de Jesus, os ensinos de Jesus, a palavra que Jesus deixou escrita para que nós venhamos aprender, amado, não tem dúvida, nós não caímos por caminhos errados, nós fugimos da presença do lobo para podermos estar na presença do sumo pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas, o item 3 do tópico 1 diz isso. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Nós sabemos muito bem, né, amado? Jesus ele usava as suas parábolas, ele usava as coisas que eram naturais para trazer as verdades espirituais.
E nesse contexto aqui, naquela época, né, se olhando para a economia que gerava o povo de Israel, eles cuidavam das ovelhas, né, das vinhas. Então Jesus ele usou muito essas colocações para mostrar as verdades espirituais. Aqui, o Senhor se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Agora, presta atenção, os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus Cristo. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, 2, 4. Então, amados, é muito sério isso aqui. É muito sério nós entendermos, porque hoje nós estamos vendo ovelhas machucadas, feridas, desorientadas, né? Fugindo, né? daquilo que Jesus a chamou mediante a acontecimentos, mediante a doutrina de homens, mediante ensinamentos heréticos dentro da igreja. Nós precisamos tomar cuidado, amado, com isso. A responsabilidade, ela está sobre a minha vida como pastor, mas ela está sobre o rebanho também, de não querer receber qualquer alimento. Isso é crescimento, isso é amadurecimento. A igreja tem que amadurecer no conhecimento e no crescimento da verdade da palavra, e olhar para o alvo, que é o nosso autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual deu a sua vida por amar as nossas vidas. Ele não quis, amado, tirar lucro sobre a vida das suas ovelhas, mas ele deu a sua vida por amar as suas ovelhas. E isso tem que estar na nossa mente, porque foi com o sangue precioso que ele nos resgatou da morte e da condenação eterna. Item 2. As características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Em outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar. Você entende por que o pastor sempre fala, irmão? Dedica um tempo, vá buscar aprendizado, né? O aprendizado nunca é demais nas nossas vidas. Sempre que você tiver oportunidade, vá aprender. Em outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna, né? Quer dizer, não se identifica, não é conforme ele está dizendo, com a sua vida. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador? De humildade e comportar-se como soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama. Amados, olha que isso aqui para mim, eu estou dizendo para mim, né? Isso aqui para mim é um norteador da minha vida. E mediante a responsabilidade que está sobre a minha vida, de cuidar da vida de cada um de vocês que são ovelha, de fazer com que vocês conheçam a verdade da palavra do Senhor, eu tenho que trazer isso para dentro da minha vida e colocar e aplicá-la no meu cotidiano da minha vida. Então, a igreja tem uma importância muito grande com relação a isso, em ajudar o pastor também a vencer todas as dificuldades e a batalhar para cada dia mais, amado, né? Ser íntegro mediante aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, e também ser padrão de referência para a igreja, para que as ovelhas não venham a ser enganadas, iludidas, né? E venham a desanimar na sua caminhada espiritual. Exemplo, item 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2, 3, afirma que o bispo, né, o pastor, não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão,
bondade e amor. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Então, amados, esse contexto aqui é algo muito sério, porque muitas vezes, dentro da igreja, a pessoa é de uma maneira, fora da igreja, ela se porta de outra maneira. Não pode ser. Nós temos que ter o mesmo padrão, tanto na tratativa com aqueles que são fiéis, que estão dentro da igreja junto conosco, como aqueles que estão fora. E eu digo mais, hein? Nós temos que ser mais exemplo para aqueles que são infiéis, para que nós possamos conquistá-los para Cristo. Porque aqueles que estão conosco estão junto no nosso convívio, dia a dia, nos conhecem e nós os conhecemos. Então, essa questão desse relacionamento com os fiéis é até algo assim mais fácil de se lidar. Mas você ser exemplo fora para aquele que está de fora, né, procurando uma maneira de muitas vezes até de levantar contra todas as coisas, você ser testemunho. Isso é um grande desafio para as nossas vidas, mas não é coisa impossível. Porque a pessoa que é íntegra, a pessoa que é temente a Deus, amado, ela se porta com decência, com mansidão, né? Como o autor aqui escreveu aqui, olha, a igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Olha que maravilha. Isso aqui, amado, é um grande ensinamento para as nossas vidas. Por isso que eu digo para vocês, como eu comentei lá no começo, não adianta a pessoa querer se intitular pastor. Não adianta, amado. Ela vai sofrer, ela vai ter problemas, ela vai trazer problemas para a igreja. A pessoa precisa ter o chamado para abrir mão da sua vida, para abrir mão, às vezes, dos compromissos da sua casa, da sua família, para poder servir as ovelhas do Senhor. Jesus Cristo nos deu esse exemplo, amado. Nós temos que estar sempre prontos para ouvir, independente daquilo que as pessoas venham a falar. Para algumas pessoas, o que um diz não tem importância, mas para aquela pessoa que está falando, amado, é aquele momento só de estar conversando ali com o seu pastor, já é um momento de alegria para ela. Então, nós não podemos generalizar todas as coisas. E esse chamado está nas nossas vidas. Nós temos que ser pessoas preparadas para ouvir, prontas para dar uma orientação, mansos para poder resolver contendas dentro da igreja ou fora da igreja, em qualquer situação. E isso são os frutos do Espírito que tem que estar sobre as nossas vidas. Não é? A questão de saber administrar, não ser de torpe ganância, amado, ser ganancioso, querer as coisas para si, né? Tirando a lã das ovelhas, trazendo detrimento para a sua igreja. Paulo nos ensina, amado. Paulo, nas suas cartas, ele escreveu que ele não era pesado para a igreja, ele agradecia as ofertas missionárias que ele recebia, mas ele trabalhava para poder manter o sustento da casa do Senhor, para não ser pesado ao ministério da igreja. Então, isso aqui são lições para as nossas vidas, não é? Mas as ovelhas têm responsabilidade com isso, amado. Desculpe eu dizer, mas muitos correm para caminhos errados e acabam sofrendo com os danos, né? Acabam sendo prejudicados, marcados, feridos. Muitas vezes até abandonam o caminho da salvação por causa de problemas direcionados, né, a líderes que não estão preparados e que não têm chamado para cuidar do rebanho. Item 3, exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, em a sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, é o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade, né? Então isso aqui, e aqui eu quero estender um pouquinho também para você, irmão, que nos ajuda no nosso ministério. Você que é levita, você que é diácono, né? Você que é professor de crianças,
Muitas vezes, amados, vocês não são vistos dentro da igreja, né? Principalmente professor de escolinha de criança, que sai na hora, às vezes, do culto, sobe para a salinha para ensinar. Mas olha a responsabilidade na formação do caráter, né, cristão na vida de uma criança. Então, todos nós nos enquadramos nesse contexto. Porque numa ordem sequencial, não é? Primeiro Deus, família, e vem a igreja. Então, como o autor aqui nos ensina, se nós soubermos administrar a nossa casa, se nós soubermos administrar a nossa família, se nós formos exemplo para os nossos filhos, com certeza nós estaremos sendo preparados para poder realizar a obra de Deus. Isso abrange todas as áreas dentro da igreja. As pessoas, elas olham para a vida do pastor que está sobre o púlpito, mas todos nós temos essa incumbência de ministrarmos e sermos exemplo para o rebanho do Senhor. Porque aí, amado, nós ganhamos a credibilidade de Deus e a credibilidade dos irmãos. E nós não precisamos buscar nada, porque o próprio Senhor vai nos colocando aonde Ele deseja. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que nós temos, pessoas batalhadoras, pessoas de fé, de convicção, pessoas que já venceram grandes desafios nas suas vidas, se mantiveram firmes e hoje estão de cabeça erguida, servindo ao Senhor com alegria, com amor, sendo exemplo para o rebanho de Jesus Cristo. Missão pastoral. Nós vamos falar sobre a missão agora do pastor. A missão do pastor. O termo pastor, no Novo Testamento, tem o significado de apacentador de ovelhas. Apacentar é cuidar, né? Não é espancar, é cuidar, é amar, é zelar pelas suas ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Amados, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Antes do título de pastor, nós somos chamados para servir. Tanto eu como pastor, né, que é na hierarquia constituída dentro da igreja, eu ocupo o cargo de pastor, mas antes de tudo eu fui chamado para servir, irmão. E isso tem que estar na vida do pastor, principalmente na vida do pastor. Saber cuidar, saber atender as demandas. Aquilo que às vezes não é importante para um, é muito importante para outro. Aquilo que às vezes para uma pessoa é perda de tempo, para outra é ganho de tempo. Então nós temos que atender, estar à disposição, amado. Esse é o grande desafio das nossas vidas. Atender aqueles que precisam, orar pelos enfermos, alcançar as vidas, embora esse tempo de pandemia tenha nos distanciado, né? Muitas vezes até nos impedido de ir em leitos de hospitais para poder orar pelos enfermos, mas nós temos que estar em oração, buscando, amado, socorrer as pessoas que estão aí se perdendo, sem esperança, né? Num mundo totalmente caótico. Uma missão polivalente, olha só. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu maior importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como o bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Então você vê o tamanho da responsabilidade que está sobre as nossas vidas. Mas essas responsabilidades, amados, eu posso até dizer para você, questão de administrar, questão de cuidar dos bens da igreja, isso já deve vir de berço, né? Já deve vir de uma cultura da nossa vida. Aprender a cuidar, a zelar pelas coisas. Se nós praticamos isso dentro de casa, nós vamos também praticar dentro da igreja. Mas o mais importante, eu quero ressaltar aqui para vocês, é saber cuidar e amar as ovelhas ao qual
Jesus alcançou pelo seu sacrifício. Cuidado com os falsos pastores, que isso aqui é um alerta. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, os quais convém tapar a boca. Então, amados, o que eu quero dizer para você, nos ajude nessa caminhada. Não deixe que a igreja, porque como nós sabemos, pastores, eles passam. Vai chegar um tempo que o pastor não vai mais estar aí junto com vocês. E outros vão assumir. E nós temos que zelar pelo rebanho. Todos nós somos responsáveis pelo rebanho. Porque um dia nós haveremos de prestar conta, amado, de tudo aquilo que o Senhor tem colocado. Sabe, a liderança local, ela tem uma responsabilidade grandiosa de nos ajudar nessa caminhada, para que nós não venhamos a errar, para que coisas erradas não entrem na igreja, para que as pessoas não se machuquem, venham se ferir e desistam do plano de salvação, ao qual o Senhor Jesus conquistou naquela cruz do Calvário. Então nós temos que estar atentos, amado, a todas essas coisas, a esse excesso de modernismo que está entrando por meio das igrejas, a esses ensinamentos, esses treinamentos que são nada mais do que coisas que servem para somente usar estratégias humanas. Amado, a igreja não é dirigida por estratégia humana, a igreja é dirigida pela palavra e pela presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, nós como igreja, nós temos a responsabilidade de zelarmos pelo sacrifício, darmos bom testemunho do sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Conclusão. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e com carinho. Que maravilha! Eu estava me preparando nessa aula há 2 dias aí, eu ficava lendo essas coisas aqui, mas como é maravilhoso. Como o autor disse, é um ministério árduo, mas porém muito gratificante. E eu quero dizer aqui, amo cuidar de vocês. Espero continuar fazendo isso enquanto o Senhor me der a oportunidade de estar dirigindo e cuidando das ovelhas do Senhor. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus. Senhor, eu quero nesta noite em especial agradecer o Senhor, Pai, pela oportunidade ao qual o Senhor me concedeu de um dia, Pai, estar assumindo essa grande responsabilidade, não por minha escolha, mas pela tua escolha e pelo teu chamado. Senhor, obrigado. Eu peço, Deus, que o Senhor me ajude nessa caminhada, a cuidar, a amar, a zelar, a dirigir, Pai amado, a dar o alimento, a levar as suas ovelhas às águas tranquilas, Senhor Deus, para que elas possam crescer, Senhor Deus, e cada vez mais se aproximarem da tua presença. Senhor, abençoa a vida de cada uma dessas ovelhas ao qual o Senhor tem nos confiado. Dê a elas paz, alegria, para que elas possam continuar, Senhor Deus, nos ajudando nessa caminhada. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pastor, ama você, tá bom? E vou continuar cuidando de você até o momento em que o Senhor, resolver nos separar. Mas por enquanto nós estamos juntos, caminhando na presença do Senhor. Quero nesse momento orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, quero orar
por pessoas que estão aí, problemas de enfermidades, os profissionais de saúde. Vamos pedir a Deus, amado, que as coisas comecem a se encaixar novamente e nós possamos voltar, né, amado, a caminhar, né, da maneira que nós vínhamos, tendo a oportunidade, né, de não estar tão preocupados como nós andamos nesses últimos dias. Amém? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, eu quero Te agradecer, ó Deus, nesse momento, pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes, aquelas ovelhas, ó Pai, o qual o Senhor tem colocado sobre as nossas responsabilidades, que elas aprendam, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que elas possam, Senhor Deus, cumprir aquilo que o Senhor determina na Tua palavra. Pai, abençoa cada lar, abençoa cada família, não deixa faltar o alimento, o sustento, o pão de cada dia sobre a mesa dos Teus filhos, Senhor Deus, para que com alegria eles possam glorificar e exaltar o Teu santo nome. Cuida do trabalho, faça-os prosperar, Senhor Deus, aonde eles tocarem as suas mãos, Pai, que haja prosperidade ali, Senhor, mas que eles possam também, Senhor Deus, testificar aquilo que o Senhor está fazendo. Abençoa, Senhor Deus, esses profissionais de saúde, abençoa essas pessoas, Pai, que porventura precisam de uma oração nessa noite, por uma causa de enfermidade. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Aonde o médico não pode estar, o Senhor alcança, Pai, mudando e libertando e restaurando a saúde das pessoas. Por isso eu peço nesse momento, Senhor Deus, abençoa, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, amém? Quero pedir aos irmãos, quinta-feira nós estaremos aqui, transmitindo a palavra de Deus, também estaremos aqui ministrando a Santa Ceia, né, para as pessoas que não puderam estar no culto na quinta-feira. Então, prepare aí o pão, prepare o suco, para que você possa participar na quinta-feira junto conosco da Santa Ceia do Senhor. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Amados, nós estamos aí com o propósito de oração, né? A igreja está ficando aberta das 9 ao meio-dia, das 2 às 5 e de segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 9. Então você que pode, venha estar orando, né? Venha estar aí buscando a presença do Espírito Santo, porque nós estamos nesse propósito